Mateus 8. Descendo então ele do monte, seguiram-no grandes multidões. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, a ninguém contes isso, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, entrando Jesus em Cafarnaum, aproximou-se um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está acamado em casa, paralisado, sofrendo terrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu indo, lhe darei saúde. E respondendo o centurião, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas apenas fala por palavra, e ficará são o meu criado. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu escravo: faze isto, e ele o faz. Então maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes. E disse Jesus ao centurião: Vai, e conforme creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, os serviu. Então, ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiramente ser enterrado meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me, e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, pequeninos na fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado ao outro lado, à região dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos.
E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram e, indo à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, insistiram que ele se retirasse do seu território.